Olá pessoal, temos aqui uma questãozinha de geometria analítica, tá certo? Qual é o enunciado dessa questão? Num sistema de coordenadas cartesianas, são dadas três retas e os pontos de interseção das mesmas, como na figura a seguir. Então você tem aqui três retas, tá? Essas retas se interceptam duas a duas, e aí você tem aqui as coordenadas dos pontos de interseção. O ponto A, que é esse ponto aqui, é menos 1, 2. O ponto C, que é esse ponto aqui, é 1 e 4. E o ponto B é 2 e 0. Então, o que ele pede? Assim, encontre o centro e o raio da circunferência determinada pelos pontos A, B e C. Tá? Então, precisamos encontrar aqui a circunferência que passa por esses três pontos. Nós precisamos determinar o raio dessa circunferência e o seu centro. O que acontece? Né? A gente precisa saber um pouco da teoria aqui. Tá? Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Vamos tentar aqui utilizar aqui uma forma de uma circunferência para dar uma noção, certo? O que tem que acontecer aqui. Vou colocar aqui, por enquanto, a circunferência, certo? Só para a gente ter mais ou menos a ideia. Então, o que acontece? Deixa eu ampliar aqui essa circunferência. Então, nota o seguinte. Eu vou ter aqui um triângulo dentro, quer dizer, isso, um triângulo dentro dessa circunferência inscrito, tá? Então a ideia é mais ou menos um lado do triângulo aqui, outro lado do triângulo mais ou menos assim, não é obrigado a ser equilátero não, tá? E outro lado aqui assim, certo? Então, o que acontece? Como é que a gente sabe qual vai ser o centro dessa circunferência? O centro vai ser exatamente o ponto de interseção das mediatrizes dos lados, tá? Das mediatrizes. Por que isso, né? Eu vou utilizar outra cor aqui e tentar aqui traçar uma reta mais ou menos perpendicular e passando aqui na metade do lado aqui, tá certo? Então a ideia é fazer mais ou menos uma coisa desse tipo aqui, tá? Então aqui eu vou ter uma mediatriz, né? Desse lado aqui. No caso, como ela é mediatriz, essa medida aqui seria igual a essa, certo? E aí eu vou traçar outra mediatriz aqui, tá? Então eu vou utilizar aqui outra cor, vou traçar aqui outra mediatriz, tá? Onde é que vai passar mais ou menos a ideia dessa mediatriz aqui, ó. Certo? Mais ou menos assim, tá bom? Vou tentar mover aqui, ficar mais ou menos de acordo com a realidade, tá bom? Então, mais ou menos aí, né? Claro que não vai ficar perfeito o desenho, mas a ideia é que o centro, tá, dessa circunferência está na interseção aqui. Obviamente a outra mediatriz também vai passar nesse ponto, tá? Se eu traçar a mediatriz desse lado, também vai passar nesse ponto. Por que isso, né? Por que isso acontece? É o seguinte, porque a mediatriz ela tem essa propriedade, né? Que todo ponto sobre a mediatriz ele é equidistante dos extremos do segmento, ou seja, esse ponto aqui está à mesma distância aqui desse vértice do triângulo e está à mesma distância desse vértice aqui, tá? Então, como esse ponto também está nesta mediatriz aqui em vermelho, a distância dele a esse extremo deste segmento aqui é igual à distância dele até o outro extremo. Então perceba que essas três distâncias que eu coloquei de amarelo aqui, elas são iguais entre si. E elas são exatamente o raio da circunferência, tá? O raio da circunferência é de vértices A, B e C. Então, quer dizer, que passa pelo triângulo de vértices A, B e C, certo? Então a ideia aí é a gente fazer o que? A gente pode descobrir a equação dessa mediatriz e a equação dessa outra mediatriz aqui, e aí resolver o sistema linear com as duas equações e determinar o ponto aqui, tá? E o ponto de interseção, como eu falei, tá? Dessas mediatrizes é o centro da circunferência, tá? Para achar o raio, você pode calcular a distância entre ponto e ponto. Então, depois que a gente encontrar esse ponto aqui, a gente calcula a distância dele até
o ponto C, ou o ponto A, ou o ponto B, tanto faz. E a gente descobre o raio, ok? Bom, então vamos lá, vamos partir para as contas, né? Já falei demais, vamos fazer aqui as contas. Primeiro, eu vou determinar a mediatriz aqui, tá, do segmento AC. Para isso eu preciso do ponto médio, né? Certo? E vou precisar da declividade da reta. Primeiro, eu vou determinar a declividade da reta AC, tá? Então, o M da reta AC, delta Y sobre delta X. Então, eu posso fazer YC menos YA sobre XC menos XA. O que acontece? O YC, no caso, é 4, então vou ficar com 4, menos o YA, que é 2, sobre o XC, que é 1, menos o X do A, que é menos 1, né? Então, tenho que usar os parênteses aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a quê? 4 menos 2 é 2, menos com menos aqui embaixo, ó, vai ficar mais, né? 1 mais 1, 2. 2 por 2 dá 1. Então, esse aqui é o M, né? A declividade da reta que passa por A e C. Como a mediatriz ela tem a propriedade de ser perpendicular ao segmento, então eu posso chamar essa mediatriz aqui de T, tá? Então, o M da reta T multiplicado pelo M de AC tem que ser igual a menos 1. Essa é a condição de perpendicularismo. Obviamente, como o M de AC é 1, isso só resta então que o M da reta T é menos 1, né? Porque quando eu multiplico um número por 1 é neutro na multiplicação, não vai alterar nada. Então, o M da reta T é menos 1. Com isso, o que eu vou fazer agora? Eu preciso do M da reta e de um ponto conhecido. Um ponto conhecido vai ser o ponto médio do segmento aqui, que eu podia chamar de M, tá? Então, vamos determinar as coordenadas do ponto M pelas relações de ponto médio. Então, quem vai ser o XM no caso? Vai ser o X do A mais o X do C dividido por 2. O X do A, pessoal, é menos 1, mais o X do C, que é 1, sobre 2. Então, aqui a gente vai ficar com 0 sobre 2, que é igual a 0. Certo? O YM vai ser de forma parecida YA mais YC sobre 2. Então, isso vai ser, quem é o YA? 2, mais o YC, que é 4, dividido por 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2, então isso dá igual a 3. Então, aqui a gente achou as coordenadas do M com isso aqui, tá? Então, o ponto M vai ser 0 e 3. Tendo o ponto conhecido e tendo a declividade, a gente pode escrever a equação reduzida da reta. Então, a reta T vai ter a seguinte equação reduzida: y igual a mt, que é menos 1, né? X, né? Vezes x, mais um certo n aqui, que é o chamado coeficiente linear. Como é que a gente faz para descobrir esse n? Muito fácil. A gente troca as coordenadas do ponto aqui que a gente conhece. A gente conhece as coordenadas do ponto M, né, que é o ponto médio do segmento AC. Então, quando eu trocar o y por 3, eu vou ter que trocar o x por 0, tá? Só que quando eu vou trocar aqui o x por 0, menos 1 vezes 0 vai dar 0. 0 mais n é n. Então, n é igual a 3, ok? Com essa continha simples aqui. O n é igual a 3. Com isso, a gente conhece a equação completa da reta T, tá? Vai ser y igual a menos x, né? Menos 1 vezes x, mais 3, tá? Guardemos esta equação, porque a gente vai precisar dela para montar o nosso sistema linear depois, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar da equação de outra reta. No caso, pode ser essa reta em verde aqui, que eu vou chamar ela de reta R, certo? Então, vamos precisar da declividade dela e desse ponto aqui, que será o ponto médio do segmento AB, que eu vou chamar de N, tá? Essa distância aqui é igual à distância de N até o B, ok? Então, vamos prosseguir aqui de maneira parecida. Vamos determinar o M da reta AB primeiramente, tá? Então, o M da reta AB vai ser ΔY
sobre ΔX. Então, isso vai ser YA menos YB sobre XA menos XB. XB, ok? Bom, o que vai acontecer agora? O YA, pessoal, ele vale 2 menos o YB, tá? Vale 0, tá? Sobre o eixo X, né? Sobre o XA vale menos 1 e o XB vale 2, então menos 2. Então isso aqui vai dar 2 menos 0, que é 2, dividido por, só me repete o sinal, menos 3. Então isso aqui dá menos 2 terços, certo? Esse M aqui é o M da reta AB, mas eu preciso do M da reta R, que é essa reta verde aqui, que é a mediatriz. Então, de novo, vou utilizar a condição de perpendicularismo, tá? O M da reta AB multiplicado pelo M da reta R tem que ser igual a menos 1. Então, vamos lá. Então, vou escrever aqui embaixo o M da reta R vezes o M da reta AB tem que ser igual a menos 1. Então, o que vai acontecer? O M da reta R vezes o M da reta AB. Então, note o seguinte, o M da reta AB é menos 2 terços. Né? Então, isso aqui tem que ser igual a menos 1. Então, perceba que para determinar isso aqui de uma maneira bem simples, basta que a gente busque inverter o número que está aqui. Ou seja, o M da reta R seria 3 sobre 2, abandonando o sinal, claro. Né? Se ele fosse negativo, menos com menos dá mais, não daria menos 1. Então, o que você nota é o seguinte, se eu pegar esse número aqui, que é 3 meios, e multiplicar por menos 2 terços, o que vai acontecer? Vou fazer uma continha rápida aqui. Se eu multiplicar isso aqui por menos 2 terços, como aqui é a multiplicação, vai cancelar o 3 com 3, o 2 com 2 e vai ficar só o menos, que no caso é menos 1, tá certo? Então, uma verificaçãozinha rápida da conta, ok? Feito isso, já sabe o que a gente vai fazer. A gente vai partir agora para determinar as coordenadas do ponto N, tá? Que é o ponto médio do segmento AB. Tá? Então, fazendo a continha, o que vai acontecer? O x do A é menos 1, o x do B é 2. Menos 1 mais 2 dá 1, né? Então, isso aqui fica 1 meio, né? O x do ponto N é 1 meio. O y vai ser 2, que é o YA, mais 0, que é o YB, sobre 2. 2 mais 0 dá 0, dividido por 2 fica 1. Então, achei as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Agora, a gente vai escrever aqui a equação reduzida da reta R. Tá? Então, vai ficar y igual ao M da reta R, que é 3 meios, vezes x, mais um certo N', tá? Para não ficar igual com esse aqui, eu vou chamar de N'. E aí, a teoria para a gente descobrir o N' é a mesma. A gente vai trocar aqui as coordenadas de um ponto que a gente conhece. O ponto que a gente conhece é exatamente esse 1 meio e 1. Então, quando eu trocar aqui o y por 1, eu vou ter que trocar o x aqui por 1 meio. Vai ficar 3 meios, tá? Vezes 1 meio, que é o x, mais o N'. Bom, vamos desenvolver essa conta aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter 1 igual a 3 vezes 1, 3, sobre 2 vezes 2, 4, mais N'. Vou jogar esse 3 quartos que está somando para o outro lado negativo. Então, temos 1 menos 3 quartos igual a N'. Fazendo aqui o MMC, ou então colocando 1 como sendo 4 sobre 4, nós teremos o seguinte, que N' é 4 sobre 4, menos 3 sobre 4. E aí, o N' vai ser 4 menos 3, repete o denominador, né? Tudo sobre 4. Portanto, pessoal, aqui a gente tem que o N' vai valer 1/4. E aí nós temos a equação, então, completa agora da reta R. Então, a reta R vai ter a seguinte equação, y igual a 3 meios de x, tá? Mais 1/4. Bom,
Como eu disse lá no começo, quando a gente fez aqui a nossa figura, tá? O que a gente quer determinar é o centro da circunferência, ou seja, a gente quer determinar o ponto de interseção entre a reta vermelha e a reta verde, ou seja, a reta T, que a gente tem aqui a equação, e a reta R, cuja equação a gente acabou de determinar. Então a gente vai fazer isso agora por meio de um sistema, certo? Então a gente vai montar aqui o nosso sistema, ok? Vamos lá. Então, temos então o seguinte sistema para resolver. A primeira equação é a equação da reta T, y igual a menos x mais 3. E a segunda equação é a equação da reta R, que é y igual a 3 meios de x mais 1/4. Bom, como o y já está isolado, né, a gente pode substituir na equação de baixo. Daí a gente vai ter o seguinte aqui, tá, pessoal? O y é menos x sobre 3 pela primeira equação, então menos x sobre, quer dizer menos x mais 3, né? É igual a 3x sobre 2, que é a mesma coisa que 3 meios de x mais 1/4. Para não ter que trabalhar em MMC, eu vou multiplicar toda a equação aqui por 4, tá? Então, 4 vezes menos x é menos 4x. 4 vezes 3 são 12. Esse 4, quando eu multiplicar aqui, vai ficar 4 vezes 3x, 12x, dividido por 2, então vai ficar 6x. E aí, 4 vezes 1, 4, dividido por 4 dá 1. Então, aqui eu vou escrever 12, vou jogar esse 1 aqui para cá negativo, igual a 6x, e para cá eu vou trazer mais 4x. Então, daqui a gente vai ter o seguinte, tá? 10x, que é isso aqui, vai ser igual a 12 menos 1, que é 11. Então, x vai ser 11 sobre 10. Ou, se você preferir, 1,1. Tá bom? Então, aqui você tem a abscissa do ponto de interseção das duas mediatrizes. E esse cara aqui vai ser a abscissa do centro da circunferência. Para achar a ordenada, muito tranquilo também, tá? Agora, você pode substituir o valor do x em qualquer uma das duas equações. Obviamente, é mais fácil, para efeito de contas, substituir na primeira. Então, é isso que eu vou fazer. Vou voltar aqui na primeira equação. E aí, o y vai ser menos o x, que é 1,1, mais 3. Então, isso aqui é 3,0, né, que é o 3 menos 1,1. Fazendo aqui as continhas, isso aqui vai dar 1,9, certo? Ou, se você preferir, 19 sobre 10, certo? Então, com isso, a gente determinou o centro C da circunferência, que vai ser o ponto 11 sobre 10, 19 sobre 10. Ok? O que nos falta é determinar o raio. Então, para determinar esse raio, a gente pode fazer o seguinte. O raio, no caso, vai ser a distância de qualquer vértice do triângulo, tá? Que são pontos da circunferência. Então, o raio, que eu vou chamar de R, vai ser igual à distância do ponto A, por exemplo, ao centro C da circunferência. Então, isso aqui você sabe que é xa menos xc ao quadrado, mais ya menos yc, tudo ao quadrado, dentro do radical, né? Estou aplicando aqui a fórmula da distância entre dois pontos. Então, esse aqui vai ser igual a quê? Bom, vamos lá, né? Vamos resgatar aqui. Vou escrever aqui em cima quem é o ponto A, tá bom? Para a gente relembrar, vamos voltar um pouco aqui lá em cima, para a gente achar aqui as coordenadas do A. Então, o ponto A, ó, ele é menos 1 e 2, ok? Vou escrever aqui, ponto A, menos 1 e 2, certo? Então, quem é o xa? Menos 1, menos o xc, que é 11 sobre 10. Tudo isso aqui ao quadrado. Mais o ya, pessoal, é 2, menos o yc, que é 19 sobre 10. Tudo isso aqui também ao quadrado. E, por sua vez, tudo dentro do radical, tudo dentro da raiz quadrada. Ok?
Então isso vai ser igual aqui. Bom, trabalhando aqui o MMC, tá, em forma rápida, a gente vai ter o seguinte. Isso vai ser igual. Aqui eu vou somar e repetir o sinal, multiplicando 10 por 1. Então 10 vezes 1 é 10. 10 mais 11 é 21. Então eu vou ter menos 21 sobre 10. Tudo ao quadrado. Fazendo MMC, tá? Mas aqui eu já tenho que subtrair, porque o sinal do 2 é positivo. Então 2 vezes 10 é 20. 20 menos 19 é 1. Então eu vou ter mais 1 sobre 10. Tudo ao quadrado. E dentro do radical. Tá? Então isso vai ser igual aqui, por sua vez. 21 ao quadrado, tá? Isso dá 441. Certo? Mais 1 ao quadrado, que é 1. Sobre... Os denominadores vão ser iguais, né? 10 ao quadrado, que é 100. Tudo dentro da raiz quadrada. Então, isso aqui vai ser o seguinte. Vai ser a raiz quadrada de 442, tá? Sobre 100. Então, é o seguinte. A gente vai tentar fatorar aqui o 442, tá? Vamos tentar fazer o processo de divisões sucessivas aqui. 442 por 2 dá 221, tá? 221, ele não vai ser dividido por 3, nem por 4, nem por 5. Por 6 também não, 7, nem 8, nem 9. Por 11 também não, né? E assim vai, então vamos tentar dividir aqui por 13 para ver o que dá. 1 vezes 13 é 13. 13 para 22 são 9. Sinal 1 baixa. Então vai dar aqui 7, né? 7 vezes 3, 21 vai 2. 91, o resto aqui é 0. Então perceba que aqui vai ser por 13 dá 17. Por 17 dá 1. Então a fatoração não me fornece muita coisa, né? Não vai sair ninguém de dentro do radical. Então eu vou ter aqui, então, raiz quadrada de 442 sobre a raiz quadrada de 100, que é 10, tá? Então esse aqui, pessoal, é o raio, tá bom? Da nossa circunferência, ok? Peço que por enquanto aí vocês tomem nota desses valores, desses resultados, porque agora a gente vai utilizar isso no GeoGebra para confirmar, certo, as nossas continhas, ok? Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar os eixos, a malha. Estou interessado primeiramente aqui em colocar os 3 pontos, né, A, B e C. Então o ponto A, no caso, é menos 1 e 2, tá? Vamos colocar aqui. Então, A igual a menos 1,2. Enter. Então, ele marcou aqui o ponto A. O ponto B vai ser 2 e 0. Tá? Recordando aqui o ponto B rapidinho. Vamos colocar aqui, arrastar aqui um pouco para cima, tá? 2 e 0. E o ponto C é 1 e 4, tá bom? Então, o ponto C é 1 e 4. Vamos lá. Vou colocar aqui C igual, parênteses, 1,4. Então, tá aí os 3 pontos, né? Certo? Marcados os 3 pontos. O triângulo, né, formado, ele tá aqui. A gente pode usar a ferramenta segmento ou polígono, tanto faz. Então, tá aqui o triângulo A, B, C, tá certo? Estou usando aqui a ferramenta segmento mesmo, mas a gente pode usar a ferramenta polígono. Então, o que acontece? Eu vou tirar a malha por enquanto. Aqui eu vou tirar aqui os rótulos desses segmentos. Não vou precisar de tanta coisa aqui. Bom, e aí a gente pode, né, usar aqui a ferramenta circunferência, tá? Dados o centro e um de seus pontos, a gente não tem um centro ainda, né?
círculo definido por 3 pontos, tá bom? Então é exatamente isso que a gente quer, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, tá aqui a nossa circunferência, ok, pessoal? Vou tirar aqui os eixos, tá? Só para realçar mais o que eu quero mostrar para vocês, ok? A gente pode utilizar aqui então a ferramenta ponto médio ou centro, e aí vai conseguir clicar em cima da circunferência e marcar o centro dela. Então perceba que as coordenadas batem com as nossas, né? 1,1 e 1,9, ou seja, 11 sobre 10 e 19 sobre 10. Foi exatamente as coordenadas que nós obtivemos aqui, certo? Fazendo as continhas. Obviamente que o raio vai ser raiz quadrada de 442 sobre 10, ok? Mas vamos verificar, né? Então a maneira de você verificar o raio é fazer um segmento, tá? Do ponto D, que é o centro, até o ponto A. Só um comentário, né? Aqui eu coloquei o centro como C, erroneamente porque já tem um ponto C que é um dos versos do triângulo, tá? Então, para não fazer confusão, eu vou apagar isso aqui e a gente vai ter que dar outro nome para ele, que no caso pode ser D, certo, pessoal? Bom, vamos ver a questão do raio agora, tá? Vamos confirmar o raio. Okay? Então, perceba que aqui ele fez o segmento e está dizendo que vale 2,1 esse raio, tá? Se você fizer outro segmento do D para o C, vai ser 2,1 também. E do D para o B também, obviamente que ele é raio, tá? Eu vou desfazer aqui. Pode demorar um pouquinho. Eu vou preferir desfazer aqui, certo? Então vamos simplesmente aqui apagar o J, tá? Então o que acontece? Para a gente confirmar esse raio também, a gente pode vir aqui em opções, arredondamento e colocar com mais casas, por exemplo, 4 casas. Então perceba que ele deu aqui uma aproximação 2.1024. O que acontece? Ó? Se a gente for utilizar aqui a calculadora rapidinho, bom, vamos fazer aqui o teste, calculando a raiz quadrada de 441. Então, raiz quadrada, tá? Opa, 441 não, né? 442, né? Então, calma aí, certo? Raiz quadrada de 442, né? Raiz. Então, perceba, ó, 21,0237, né? E assim vai. Se a gente dividir aqui por 10, né? Que é o nosso raio, né? Lembrando que tinha raiz quadrada de 100 embaixo. Então, olha o que a gente obtém. 2,1023,796. E aqui é o mesmo resultado, só que aqui o que acontece? Ele faz uma aproximação. Se você for em opções, arredondamento, e colocar, por exemplo, 10 casas, ó, ele vai aproximar cada vez mais do número que dá aqui na calculadora. 2,1023,7960416. Então ele arredondou aqui, ó, 42, certo? Porque aqui é 6, que é maior do que 5. Ok, pessoal? Então está confirmado, tá? Que o raio realmente é esse. E o centro da circunferência também é o correto, é o que a gente calculou lá, ok? Bom, onde é que entra... Opa, deixa eu desfazer isso aqui, a questão da mediatriz, né? Então deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Na verdade eu posso só deixar de exibir aqui. E aí perceba o seguinte, vou tirar o rótulo aqui dessa circunferência, tá? E aí nós vamos traçar aqui a mediatriz, tá? Desse segmento. Então aqui primeiro eu vou pegar aqui o ponto médio, tá bom? E aí por esse ponto não posso traçar qualquer reta, tenho que traçar uma perpendicular, tá? A mediatriz é isso, ela é perpendicular e passa pelo ponto médio. Reta perpendicular ao segmento AC, passando pelo ponto E. Então veja, ó, que a reta de fato passa aqui no D, certo? Agora,
Mesmo processo, eu vou obter aqui a mediatriz do lado AB, centro, né? E depois eu faço uma reta perpendicular passando por esse ponto F aqui, tá? Então, as mediatrizes, de fato, elas coincidem aqui, certo? No ponto do D. Mesmo que o ponto D não estivesse marcado aí, tá? Se você utilizar aqui a ferramenta interseção de dois objetos, e aí selecionar esta reta e selecionar esta mediatriz também, você vai ter o ponto G aqui, cujas coordenadas são as mesmas anteriores, ó, 1,1 e 1,9. Ok, pessoal? Então é isso, tá? Uma questão riquíssima para a gente trabalhar esses conceitos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.